E aí, meus amores e minhas amoras, me emprestem os seus corações, me emprestem. E aí, excelentíssimos Teófilos, hoje eu estava aqui nas minhas ponderações, reflexões, me lembrando de um texto de Romanos, o capítulo 7. E na descrição desse texto nós temos aqui algo que parece bastante sugestivo para hoje como reflexão. Está descrito dessa maneira no verso 15 do capítulo 7 de Romanos. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Esse texto, inclusive, fez parte tanto da minha dissertação quanto da minha tese, envolvendo as nossas demandas, aqui, obviamente, relacionado ao aspecto espiritual, e a gente faz uma conexão dialógica entre o espiritual e o psicológico, psíquico, não é? Entre a mente e o espírito. Mas entenda o espírito aqui na concepção de espiritualidade, né? Dessa energia que flui, que movimenta a nossa ação para questões mais transcendentais que envolvem nosso relacionamento com Deus. E nesse sentido, quando nós pensamos aqui no que Paulo traz, o diálogo que se estabelece é justamente porque Paulo vai dizer que nós somos movidos por afetos. Esses afetos, eles podem não ser bem direcionados. Há um fator inconsciente, esse livro aqui de Leonard Milodnol, né? Ele é um físico, mas acabou fazendo aí uma incursão curiosa, né, no contexto do inconsciente. O título tem essa temática, né, subliminar, como o inconsciente influencia nossas vidas. Como o inconsciente influencia nossas vidas. E olha só que interessante, né? Ele usa, inclusive, o artifício do subliminar para falar que sim, né? Que o inconsciente realmente ele atua de forma demarcada na nossa conduta. É claro que a perspectiva de Leonardo hoje, dentro do escopo que envolve a ciência, ainda há um certo embate discursivo na visão da neurociência e na visão da psicanálise sobre alguns aspectos, dentre os quais envolve também o inconsciente, mas até um tempo atrás a neurociência ela descartava essa possibilidade. Hoje não, a gente está vendo cada vez mais uma interlocução. Inclusive temos uma proposta que envolve a chamada neuropsicanálise, que é uma tentativa de fazer justamente a promoção desse diálogo através de grandes profissionais, inclusive neurocientistas famosos, prêmio Nobel, como Eric Kandel, não é? Temos nomes assim de grande robustez, Antônio Damasio, Jaak Panksepp, né, que já faleceu, né? Temos outros mais que atuam dentro do contexto da neurociência e que provocam essa discussão, de modo que haja um diálogo mesmo. E um dos grandes nomes aí, que é Mark Solms, né, o promulgador, o grande articulador para que isso pudesse acontecer. E o que nós temos constatado de fato é que há uma influência inconsciente. Mas o que me parece interessante é que quando nós pensamos nessa diretriz do inconsciente sobre as nossas condutas, e aí Paulo vai falar, né, eu quero fazer o bem, mas não consigo, porque existe dentro de mim uma lei que conspira. Essa lei, será que está muito vinculada a um conteúdo que Nietzsche, né, ele vai trabalhar envolvendo aquilo que está atrelado ali, uma linguagem mitológica, né, eu estou tentando lembrar aqui o nome das personagens, né, o apolínico, a natureza apolínica, e a natureza dionisíaca. Né? Então, nós temos aqui dois embates existenciais dentro de nós. A gente quer fazer aquilo que é estabelecido como estatuto moral, preceito divino, né, como conduta, como norma, mas somos constantemente afetados por essa condição apolínica, aliás, dionisíaca, que envolve essa demanda que é o que na psicanálise nós vamos chamar de id. Então temos o id,
temos aqui o superego e precisamos de uma justa medida, porque a partir daqui se estabelece um conflito psíquico, mas para que alcancemos uma espécie de homeostase, nós encontramos o ego, que tenta controlar isso, mas ele não consegue controlar isso sozinho, até porque quando você tem uma pulsão que emana, né, substancialmente a partir desse estado do id, que aqui Nietzsche vai chamar de dionisíaco, né, essa natureza dionisíaca, você vive à mercê da imoralidade, da ruptura com a norma, do prazer, e o prazer agora. Então é muito mais vinculado ao sistema límbico, ao tronco encefálico, né? E não a normativa que procede de uma consciência, mas de uma consciência, porque aqui também temos elementos de consciência, é isso que esses pesquisadores vão trazer para nós. Eles até dizem que o id está muito mais vinculado a uma consciência, né, afetiva, né, e não a um estado de inconsciência pleno, né? E ao mesmo tempo aqui naquilo que nós vamos chamar de córtex pré-frontal, não é? Onde há o regimento intelectivo e é aquilo que poderia ter como correspondência o que nós vamos chamar de, obviamente, o superego. Não é? Então, quando nós temos uma ação que envolve o princípio do prazer e somos subjugados a essa ação, nós então temos esse status que Paulo vai chamar de natureza pecaminosa, porque não tem direcionamento. Quer fazer e quer realizar imediatamente, rompendo com as normas, porque o que está em jogo é o desejo e ele precisa ser satisfeito de qualquer modo. Ok? Então, dentro dessa perspectiva, Paulo vai falar dessa demanda, desse conflito que se estabelece dentro dele. Eu não consigo compreender meu modo de agir, porque eu quero fazer o que é certo. Mas, ao mesmo tempo, não é, aqui já entra talvez um superego adoecido, onde a pessoa é tomada por um sentimento de culpa. O tempo todo ela se vê como uma transgressora. A gente precisa entender culpa na perspectiva teológica, que implica a infração da lei. Houve uma violação. Só que o sentimento é justamente se submeter a esse estado de domínio, né, de crise existencial, porque você não quer fazer isso, mas se sente o tempo todo fazendo aquilo que está errado e não consegue lidar com essa demanda. E aí, então, nós também temos a chamada neurose a partir dessa perspectiva. Então, você tem aqui aquilo que nós vamos chamar de, dentro, à luz da visão de freudiana, né, de perversão. Aqui nós temos aquilo que nós vamos chamar de neurose, e se estabelece um conflito do próprio eu, do ego, o que nós vamos chamar de psicose. Não é? E quando há um conflito com a realidade, com a própria realidade em si, a realidade estabelecida. Então, é como se o indivíduo estivesse sonhando o tempo todo, inclusive acordado. E aí você tem as paranoias, você tem as alucinações, etc, etc. Então, dentro desse escopo, nós temos visto, né, essa realidade que nos implica e que nos complica, e que nos traz essa angústia. Essa angústia que é o objeto faltante. Alguma coisa falta aí para regular, para estabelecer uma homeostase, uma diretriz existencial. E Paulo vai trazer essa diretriz dizendo que é o próprio Deus, o Espírito Santo. Ele que vai trazer um predomínio da consciência, né? Ou seja, a consciência agora ela passa a ter uma soberania e vai ganhando espaço, uma prevalecência sobre aquilo que ainda nos domina de modo que não temos controle, que é o nosso inconsciente. Então, considerando esse aspecto que é trazido aqui, né, a gente precisa expandir a consciência. Quanto mais expandimos nossa consciência, mais controle temos sobre nosso estado mental, para que nós tenhamos qualidade de vida, tenhamos paz, temos uma espiritualidade irradiante. Isso se dá através das virtudes do Espírito, da manifestação da obra do Espírito em nós. E Paulo vai trazer isso lá em Gálatas, quando ele vai falar do fruto do Espírito.
paz, amor, bondade, benignidade, mansidão, paciência, né? Domínio próprio, fé, né? Contra todas essas coisas não existe lei. Então, isso passa a reger a nossa conduta. E aqui, aquilo que é trazido através da libertação do Espírito, o Espírito Santo, a consciência que agora é o estado superegóico, ou seja, está além do nosso eu, por isso é a obra do Espírito, porque se esse superego é uma distorção, né, da influência do Espírito, ele também é adoecedor, então ele precisa ser regido por uma instância que é superior a ele, por isso o Espírito Santo, então nós temos paz com Deus. É nesse sentido que você e eu precisamos buscar cada vez mais essa ampliação, esse horizonte, essa perspectiva, essa busca, a fim de que tenhamos qualidade de vida. Hoje, quando nós pensamos nos 8 remédios, né, eu já falei do acróstico, renascer, gosto de ressaltar, e assim vou seguindo, né, porque acho importante que isso fique radicado na sua memória, lembrando lá, respiração, exercício, nutrição, água, sol, crença ou confiança em Deus, equilíbrio e também repouso. Esses são os 8 remédios. E agora tem se discutido, né, os afetos. A revista Vida e Saúde, inclusive, ela trouxe aqui, né, como artigo, o novo remédio, ou o 9º remédio, que é o afeto. Então agora não é mais renascer, agora é renascerá. Amém? E por que o afeto é muito importante? Porque está implicado justamente nessa condição estrutural que foi apresentada aqui e que envolve os sentimentos. É interessante que Jaak Panksepp vai trabalhar, através da sua neurociência afetiva, aspectos correspondentes que vão justamente promover essa interlocução com a psicanálise. Ele vai falar que há 2 pulsões, como Freud dizia, né? Pulsão de vida e pulsão de morte, muito embora os afetos que são trazidos por Panksepp acaba entrando nessa condição, né, que às vezes parece combativa, né, mas existenciais, né, que fazem parte da nossa realidade, que é o aspecto da pulsão. Ele vai dar um nome de afetos, né? Então esses afetos, o afeto que implica a busca, o cuidado, o medo, a raiva, o luto e o pânico, né? O pânico e o luto, o próprio sexo, né? Que implica também e é fundamental a nossa condição existencial, e até as brincadeiras, né? Os jogos que envolvem ali a dominância, né? Principalmente entre as crianças, mas que perpetua, né? Até na fase adulta. Então, quando nós somos gerenciados pelo Espírito, o Espírito Santo ele vai dando condições para que nós tenhamos controle efetivo sobre isso que nos incomoda, que é trazido por essas emoções, por esses sentimentos, que são formas de organismo dizer que tem alguma coisa desorganizada dentro de nós, que não está em homeostase, que não está harmonizado. O nosso corpo ele luta pela homeostase, pelo equilíbrio, pela harmonia. Quando a gente pensa, por exemplo, num estado de invasão, né, do organismo através de antígenos, né, o corpo reage, o hipotálamo já dispara ali mecanismos para que o corpo se aqueça de tal maneira que haja uma forma de o próprio organismo, o sistema imunológico, facilmente conseguir combater esses antígenos, né? Então, são os anticorpos, né? E dessa maneira, é claro que a temperatura corporal vai favorecer a desnaturação proteica desses agentes invasores, é por isso que a temperatura é elevada. A febre, portanto, visa promover a homeostase. O organismo corre atrás disso o tempo todo, o controle da glicose através da insulina, enfim. Então, assim também acontece no nosso mecanismo psicobiológico, na nossa psique. A gente precisa entender que nós somos seres psicossomatizantes, né? Psicossomáticos. E hoje eu quero convidá-lo a entender que, à luz da palavra de Deus, né, essa homeostase que precisa ser promovida, e é por isso que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que pode reger e mudar toda essa realidade dentro de nós e promover, portanto, essa harmonia, essa homeostase. E assim a gente romper com o status da morte para que a gente tenha vida, e vida em abundância.
Então, meu convite hoje a você é que busquemos, através do poder do Espírito, e aqui é que eu acredito que a terapia ela funciona, quando você se dá ao direito de o Espírito Santo atuar em você, quando você dá ao direito de viver através da palavra os fundamentos que implicam as virtudes do Espírito, o fruto do Espírito, que é muito mais amplo do que nós temos ali na cadeia que é estabelecida em Gálatas, né? Deus tem muito mais a oferecer para nós, e através do estudo da palavra que nós vamos descobrindo essas virtudes. Portanto, eu quero que você pense nisso. Faça disso uma forma de avaliar como é que está aí dentro do seu coração, como é que está essa cadeia, né, de reações que é trazida através dessa complexidade que é você, mas que à luz do Espírito tudo pode ser resolvido se você confiar nele. Então, pense nisso. Beijo. Fui.